Senhor tem poder quando tudo deixares voltar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, respondendo à oração que aceitar. Seu bondoso poder, seu bondoso poder te fará socorrer quando tudo deixares voltar. Aleluia. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares voltar. Se orares então, sei que o teu coração goze a paz que o Senhor pode dar. É que Deus não sentiu, é que Deus não sentiu que sua alma se abrir, tudo deixando voltar. Sim, Senhor, aleluia. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares voltar. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, aqui estamos, Senhor, na Tua casa mais uma vez nesta noite, Senhor. Certamente, ó Pai, que viemos aqui, ó Pai, porque realmente necessitamos de Ti, ó Pai. E sabemos, ó Pai, que o único e verdadeiro lugar provido pelo Senhor para nós alcançarmos a vitória é aqui na Tua casa, Senhor. Por isso, ó Pai, cada um dos Teus filhos tem uma petição nesta noite, Senhor. Ó Deus, eu peço, Pai, a Ti que o Senhor possa responder a oração de cada um dos Teus filhos, Pai. E, ó Senhor, se há alguma coisa em nosso coração, ó Pai, ó Deus, que nos impede, Senhor, de receber as bênçãos do Senhor nesta noite, que o Senhor possa nos perdoar, ó Deus. Ó Deus, que nada possa impedir do Teu Espírito Santo descer nesta noite na vida de cada irmão aqui, Senhor. Ó Pai Celestial, eu me coloco diante de Ti nesta noite, coloco cada um dos Teus filhos, nossos irmãos também que estão nos acompanhando através da transmissão, ó Pai. Que o Senhor possa alcançar a cada coração, a cada alma, Pai. Ó Deus, e responder, Pai, a oração de cada um, ó Deus, o pedido de cada um, ó Deus. Pois nós nos entregamos em Tuas mãos nesta noite, no precioso e santo nome do Senhor Jesus Cristo, para a Tua glória, Senhor Deus. Amém, Jesus. Aleluia.
gozo de clamar, clamar para receber, clamar para receber. Como foi no passado, te peço ajoelhado, poder para vencer. Aleluia, aleluia. As lutas são tão grandes, mas sempre firme estou, clamando ao Senhor, o bom Consolador, vem logo me atender. Clamando ao Senhor, o bom Consolador, vem logo me atender. Que Deus seja louvado, aleluia. Que Deus seja louvado. Assim eu gritarei, porque livre estou. Não sou apenas servo, mas sou filho do Rei. Que Deus seja louvado. Assim eu gritarei, porque livre estou. Não sou apenas servo, mas sou filho do Rei. Quando me desespero, sempre lhe esperarei, sempre lhe esperarei. Seu amor é sincero, com toda a fé espero a volta do meu Rei. Se o mundo desabasse, jamais me abalarei. Que Deus seja louvado, sou bem-aventurado, porque sou filho do Rei. Que Deus seja louvado, sou bem-aventurado, porque sou filho do Rei. Deus seja louvado. Que Deus seja louvado. Porque livre estou. Não sou apenas servo, mas sou filho do Rei. Que Deus seja louvado. Assim eu gritarei, porque livre estou. Não sou apenas servo, mas sou filho do Rei. Aleluia. Glórias a Deus. Amém. Pode se assentar um minuto.
Deus abençoe todos que vieram, todos os que não puderam vir, mas desejariam estar aqui. Que Deus também possa abençoá-los e os que estão também nos acompanhando pela transmissão também. Esperamos que esse culto, a unção possa estar aí também, né? Eu creio que Deus estará presente. Tudo depende da atitude que nós temos quando vamos ouvir a sua palavra, né? A palavra de Deus sempre é uma bênção. Agora, para sermos abençoados, depende da atitude que temos ao ouvi-la, né? Então, que possamos todos ter a atitude correta para ouvir o que for falado e que Deus também possa ouvir nossas orações uma vez mais nessa noite, né? O irmão Josué Ribeiro comunica sua ausência nos cultos de quarta-feira por motivo de estudo, né? O Guilherme e a Larissa também recomeçaram a faculdade, então também não estarão vindo nas quarta-feiras. Juntamente aqui o irmão Josué Ribeiro também comunica. Temos aqui visitante, irmão Leonardo, poderia levantar sua mão, irmão Leonardo. Deus abençoe, né? Temos ali também o nosso irmão, que está ali também, que foi batizado, né, irmão? Irmão Wando. Eu não sei se essa é sua esposa. Deus abençoe. Bem-vinda no nosso meio também. E se houver alguém mais, nós damos boas-vindas a todos, né? Temos aqui pedidos. O irmão Ismael agradece a Deus pela boa viagem que fez e roga as orações dos irmãos. Amém. A irmã Ada, de Novo Hamburgo, roga orações por sua saúde. Também pede oração por sua filha, que fará uma viagem. A irmã Tatiana roga oração por Euvânia, que está passando por dificuldades espirituais. A irmã Vera Lúcia, de Lauro de Freitas, na Bahia, roga oração por seu matrimônio. Também pede oração por suas filhas Caroline e Isaura e pede por resolução de problemas. O irmão Lucas agradece a Deus pelo livramento de um funcionário na empresa. Amém. Graças a Deus, né? Vamos nos pôr de pé, irmãos. Vamos curvar nossas cabeças nessa hora para orarmos por esses que pediram aqui, né? Pedindo por enfermidade, cura, por saúde, dificuldades espirituais, por solução de problemas. E também talvez você queira ser lembrado em oração, quer fazer conhecido no levantar da sua mão, você pode fazer e nós vamos orar nessa hora. Senhor Jesus, nosso Pai Celestial, Tu disseste quando estava aqui na terra que tudo que nós pedíssemos crendo em Teu nome, o Senhor concederia. E se nós concordássemos na terra a respeito de alguma coisa, o Senhor concordaria nos céus. Isso foi o que o Senhor deixou para a Tua igreja, os Teus seguidores, Pai. E nós somos a sequência daqueles seguidores lá do dia de Pentecostes. Porque temos a mesma fé restaurada para nós, o mesmo batismo, os mesmos ensinamentos do apóstolo Paulo, de Pedro. Então nós estamos, Senhor, chegando diante de Ti, Pai, não pelos nossos méritos, porque não temos. Reconhecemos que somos pecadores, Pai, mas reconhecemos o Calvário, Senhor, e sabemos que Ele é mais que suficiente para pagar todas as nossas iniquidades e também para conceder a cura nessa hora, Pai, a solução dos problemas, Senhor, para conceder força espiritual, Senhor, para responder os pedidos que vão atrás de cada mão levantada, Senhor, cada gemido que está na alma dos Teus filhos, cada angústia, Pai, porque são dias trabalhosos, Senhor, como disse o apóstolo São Paulo,
Nós estamos vivendo esses dias onde os homens são amantes de si mesmos, sem afeto natural. Pai, esses são os dias que estamos vivendo. Mas, Senhor, nós somos o teu povo, Pai. Nós somos aqueles que estamos carregando a vergonha do Evangelho, Pai. E nessa noite nós pedimos, Senhor, que tu olhe para nós com um olhar de misericórdia, Pai. Aquele mesmo olhar que tu olhou para a samaritana, Pai. Aquele olhar que tu olhou para o ladrão da direita e disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Pai, olhe para nós assim nessa noite, Senhor, porque tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então nós colocamos nossas vidas diante de ti, as petições diante do altar divino, e que as bênçãos do Senhor estejam sobre os lares que estão acompanhando nessa hora, aqueles que fazem nesse momento um culto em seus lares. Que o Senhor abençoe cada um deles, Pai, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis nos assentar, irmãos. Vamos ter as ofertas. Deixa Deus te ajudar. Ele tem ouvido a tua oração. Dê uma chance a Jesus. Ele não está na cruz, está vivo e quer te abençoar. Conta a Ele onde está a sua dor. Para tudo Ele tem a solução. Agora é só questão de tempo. Ele está neste momento intercedendo por você. Deixa Deus te ajudar. Entrega a Ele o teu coração. Olha, acredite, tenha fé. Ele não muda, Ele é a solução para a sua vida. Deixa Deus te ajudar. Entrega a Ele o teu coração. Olha, acredite, tenha fé. Ele não muda, Ele é a solução para sua vida. Deixa Deus
te ajudar. Ele tem ouvido a tua oração, Ele tem ouvido a tua oração. Dê uma chance a Jesus, Ele não está na cruz, está vivo e quer te abençoar. Conta a Ele onde está a sua dor. Para tudo Ele tem a solução. Agora é só questão de tempo, Ele está neste momento intercedendo por você. Deixa Deus te ajudar, deixa Deus te ajudar. Entrega a Ele o teu coração. Olha, acredite, tenha fé, Ele não muda, Ele é a solução para a sua vida. Deixa Deus te ajudar. Entrega a Ele o teu coração. Olha, acredite, tenha fé, Ele não muda, Ele é a solução para sua vida. Boa noite, irmãos. Pode se assentar. E boa noite também os que estão pela internet nos acompanhando. Esperamos ter uma boa transmissão hoje, já que ontem tivemos alguns travamentos. Mas é bom você que nos acompanha saber que quando tiver dificuldade na transmissão, aguarde que aquela pregação volta para o site e vocês podem ouvir completamente, né? Então ainda é uma forma que nós temos para recuperar esses programas. E ontem foi muito excepcional o assunto de ontem, aqueles que acompanharam, sobre o trono de Deus. Se vocês não puderam, por questão da internet, se ainda não está no site, mas é porque quando ele não vai automático, é um processo que tem que ser feito para colocar ele ali, e demora às vezes um tempinho, mas nossos irmãos ali estão sempre trabalhando para trazer para vocês tudo que é pregado aqui, da maneira que é pregado, né? E também sobre o trabalho de Sorocaba, já está no site também a inauguração. Aqueles que não foram, gostariam de ver o trabalho que foi feito ali, pode participar através do nosso site. Foi assim uma filmagem bastante improvisada pelo ambiente, o lugar. Foi montado assim de última hora para atender, né, esse desejo de alguns irmãos que gostariam de ver a obra ali. Mas eu creio que ficou muito bom, valeu o esforço de cada trabalhador, dos cantores que foram. Nós tivemos realmente muita gente ali, e agora você pode ver você mesmo. Você pode ver o trabalho que foi feito em Sorocaba. Lembrando que sábado agora o irmão Joglaí estará lá. O culto vai começar às 7h30 da noite. Começa a cantar às 7h30. E todos aí da região de Sorocaba, pessoas que estão na expectativa de mais uma reunião, eu creio que Deus vai usar o irmão Joglaí. Vai ser uma bênção muito grande para todos que comparecerem, como sempre tem sido uma bênção para nós aqui. Então, vocês estão convidados para participar desse próximo culto. Será 2 vezes por mês. Será antes do primeiro domingo e antes do terceiro domingo. Nós vamos ter 2 cultos em Sorocaba inicialmente. Antes do primeiro domingo, sábado, e antes do terceiro domingo. Lembrando que o terceiro domingo
o sábado antes do terceiro domingo é ceia. Então, vocês já vão anotando aí seus lembretes, né? Tivemos a falta de irmão Roberto na inauguração, que ele se enganou com o dia. Ele pensou que era no domingo, né? E era no sábado, né? Graças a Deus que foi só um culto, né? Ninguém pode esperar o rapto para o domingo e acontecer no sábado. Aí não teria solução. Mas um culto ainda tem como resolver o problema, né? Então, é bom marcar, principalmente nós que estamos com a memória bastante carregada, é bom que a gente possa deixar as coisas anotadas para não corrermos o risco de esquecer e perder uma oportunidade. Ontem no programa tinha vai chegar. Deus te abençoe. Então, também nós vamos estar em Gravataí, nesse próximo domingo, se Deus quiser, lá no Irmão Abraão. E no sábado, nós vamos estar em Canoas, ou em Novo Hamburgo, lá no Irmão Tiago. Nós vamos ter uma pequena reunião com os irmãos ali no almoço, né? Para uma confraternização. Conversei hoje com o irmão Tiago para nós estarmos ali no sábado. E no domingo, às 17 horas, a gente vai estar reunidos lá na irmã Sandra, irmão Abraão, em Gravataí. E está indo eu e a minha esposa também. Convidei minha irmã Maria para ir junto também. Não sei se está disposta a sofrer um pouco na estrada por aí, né? Então, ore por essas viagens, que Deus possa realmente nos abençoar. Deixa-me ver aqui também. Aqui tem o meu agradecimento. Eu fiz um videozinho agradecendo todos que felicitaram o nosso aniversário e alguns que vinham pela frente, eu estava mandando para todo mundo ali, né? E pode ser que alguém não recebeu, mas não foi capcioso para não mandar. É que era muita gente, eu passei o dia inteiro mandando. Cansei o dedo de tanto mandar, porque não é uma coisa automática, você tem que estar lá, clica aqui, clica lá e tal, e uma hora o telefone toca, tem que voltar tudo de novo. Então, passei um dia inteiro fazendo isso aí. Mas, se você não recebeu e gostaria, me manda só uma notificação, eu envio para você também. Eu gostaria que todos recebessem, porque todos, de uma maneira ou de outra, participaram e orando por mim, me considerando. Isto já nos dá uma grande responsabilidade em sempre estar comunicando com vocês. Mas se alguém não recebeu, não foi proposital, foi realmente por não ter a cabeça tão boa para guardar tudo ali, os nomes e enviar. Mas me ajude me comunicando. O irmão Antônio, lá de Londrina, ele sofreu um acidente recentemente. A igreja foi notificada do acidente do irmão Antônio. Ele levou seu filho na escola e, voltando, ele estava numa preferencial, estava com um cinto de segurança, numa preferencial, uma senhora cruzou a via e pegou de cheio o carro dele, e ele então foi para o hospital e constatou que ele quebrou essa osso do peito. Então os médicos, através de raio-x, orientou que fosse operado, porque o osso ficou um debaixo do outro, tinha que operar para alinhar esse osso. Então muita dor, passou muita dor, sofreu bastante, mas logo em seguida ele ligou para o irmão Dorival,
né, contando o acidente e também pedindo oração. E o irmão Dorival orou, o pessoal ali de Bela Vista depois nos comunicou, nós oramos. Então houve uma campanha de oração a favor dele, e ele foi para o hospital. Inclusive, quando eu liguei para ele depois, ele estava com uma junta médica, não pôde nem me atender. Depois ele me retornou dizendo que o retornou para o irmão Dorival, dizendo que não pôde atender. Então os médicos constatou da cirurgia, preparou tudo, e então naquele desespero ali, dor, depois então foi fazer a última raio-x para ver a condição que estava o osso, e quando o médico voltou com o resultado, ele disse: olha, eu não sei o que aconteceu, mas o osso voltou para o lugar. Amém. Graças a Deus, né? Eu acho que essas coisas devem ser contadas, né? Se os jornais contassem as boas coisas que acontecem também no mundo como o nosso, mas tem muita coisa boa para ser contada ainda, tem muitos testemunhos bons para ser contado. Então, graças a Deus, não vai precisar operar, já está em casa, né? Recuperando em casa, graças a Deus por isso. E esse mesmo irmão, há mais ou menos 3, 4 meses atrás, ele procurou oração na igreja, num dia de culto. Há 8 anos que ele estava com uma dor lombar, que havia dias que ele não podia nem trabalhar, estava terrível, ergueu o braço. Ele estava numa situação, há 8 anos já, sem condição. Então, ele foi no final do culto e a gente pediu à igreja que levantasse a mão, e nós oramos por ele. E a partir daquela noite da oração, ele disse: nunca mais eu senti essa dor. 8 anos que estava levando esse problema, e Deus libertou ele. Numa oração no final do culto, eu veio pedir uma oração em posição de mãos ali, a igreja levantou as mãos. Veja que Deus não vai fazer espetáculo, Deus está agindo em coisa muito simples. Deus atua, basta você crer, Ele está sempre pronto para nos ajudar. Então ele está muito agradecido a Deus por essas 2 vitórias. Ele disse: olha, se meu filhinho estivesse junto, se fosse na ida para a escola, o que poderia ter acontecido? Ou se a minha família estivesse junta, o que poderia ter acontecido? Então Deus sabe. Vamos testificar da sua graça, vamos testificar da sua glória, vamos testificar da sua bondade para conosco, amém? Ele é digno mesmo de nós estarmos sempre lembrando e testificando, né? Nós vamos colocar na página o testemunho da cura da irmã Daphne, do irmão Washington. Não sei se ela está aí hoje, não, né, irmão? Eu li o relatório e gostaria que você lesse depois com a irmã Daphne, ver se está tudo certinho, todos os mínimos detalhes, né? Porque foi algo milagroso que aconteceu na vida da irmã Daphne. Nós somos testemunha, a igreja, muitos irmãos que acompanharam sabem como foi o milagre que aconteceu na vida dessa jovem. E agora nós queremos contar detalhadamente esse livramento, essa bênção na vida de nossa irmã. Então vai estar na página logo em seguida. Hoje eu estava lendo o rascunho, fazendo algumas ponderações, e eu creio que depois que o irmão Washington ler e a irmã Daphne autorizar a nós contar essa história, né? Autorizar nós colocar na página, então vai ser colocado e vocês vão gostar muito, porque é algo sobrenatural. Realmente foi uma tremenda vitória, né? Que nós temos que exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo, porque realmente Ele é digno de louvor, né? Aqui está o pai da irmã Daphne, sabe, conhece a história, a parte da igreja que acompanhou toda a história, que não foi por uma semana, nem um mês, nem um ano, foi longo de anos lutando, até o dia que o diabo recebeu a última cartada e ele realmente descobriu que Deus, no seu povo, está cumprindo as Escrituras. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Graças a Deus. Amém. No final do culto, nós temos oração aqui pelo irmão Rafael, lá de Arapongas, problemas de vizinho, né? Problema de vizinho, mas uma mulher que alugou uma casa próxima ali e não é uma mulher de boa fama. Então, pedindo que Deus ajude para que eles possam realmente ter liberdade para servir o Senhor.
E nós devemos orar. Nós vamos falar um pouquinho sobre oração. Nós vamos orar nesta noite. Eu creio que o objetivo nosso aqui foi de orar, mas eu gostaria de, como diz o profeta, nunca devemos fazer nada na igreja sem ler as Escrituras. Nós temos que ler a Bíblia, porque viemos aqui para esse propósito. Se eu falar 2 horas e eu ler a Bíblia 15 minutos, eu tenho certeza que esses 15 minutos está perfeito. Eu posso errar nas 2 horas, mas o que eu li é a palavra de Deus imutável, não é? Vamos então ficar em pé para lermos as Escrituras. Você sabe, o Mombrano usou essa expressão muitas vezes. A oração muda as coisas, né? A oração muda as coisas. E somos testemunhas. Você, pai, mãe, marido, esposa, irmão, eu garanto que todos aqui têm um testemunho de que a sua oração mudou alguma coisa. E são vários testemunhos de pessoas que viram a mudança através da oração. Então, pensando nesse texto que nós vamos ler, São Mateus. Abra sua Bíblia em São Mateus, capítulo 3, a partir do versículo 1. São Mateus 3, versículo 1. Nós vamos ler até o versículo 12. A oração muda as coisas. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha o seu vestido de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia, e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus, que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Vamos curvar nossas cabeças. Amantíssimo Senhor, querido Pai, estamos aqui como filhos, pedindo e agradecendo. Agradecendo porque, como Pai, o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades. Podemos pensar num pequeno problema aqui, outro ali, dificuldades, quem sabe, financeiras, dificuldades com enfermidades, mas como filho entendemos que o Pai nos deixou a orientação certa. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso, Pai, antes de reclamarmos qualquer coisa, como filho nós vamos no testamento que o Senhor deixou para nós. Eu vos amei, e vos amei com amor eterno. Como nós somos gratos, porque podemos, nas horas difíceis, recorrer a alguém que compreende as nossas dificuldades e alguém que pode nos ajudar a atravessar esses momentos. E do outro lado, nós continuamos amando e servindo esse Pai, porque em momento algum
esse Pai tem nos dado motivo para deixá-lo de lado. Na verdade, Pai Celestial, o Senhor é um Pai bom e justo, é um Pai que corrige, é um Pai que não deixa passar o erro de seus filhos sem que eles sejam punidos. Mas isso não é uma prova de vingança do Senhor, nem de ódio. E não somos corrigidos por um pai impiedoso, não somos corrigidos por um pai estressado, mas somos corrigidos por um pai amoroso. E que quando o Senhor nos corrige, é porque nós merecemos. Por isso, nesta noite, antes de nós orarmos, querido Pai, eu quero pedir perdão se em algum momento eu tenha pensado alguma coisa do Senhor. Quem sabe, pensando que a sua bondade falhou, pensando que o Senhor não me ama, pensando que o Senhor tenha me corrigido indevidamente, não compreendendo alguns momentos que passamos na vida, não deixa esses pensamentos cruzar a linha, que não seja pelo sangue, porque somente através do sangue é que o Senhor pode ver em nós o arrependimento e a remissão desses pecados. Por isso eu peço, querido Pai, não leve em conta os nossos maus pensamentos, não leve em conta nossas más atitudes. Nesta noite, antes de aproximar do Senhor, eu quero dizer de todo o meu coração, nós te amamos, Senhor. E nós queremos expressar este amor a Ti, com toda a nossa alma, sem nada reclamar, sem nada dizer a não ser que o Senhor é bom e que o Senhor é maravilhoso. Se alguma falha, se algumas coisas, Senhor, não deu certo em nossas vidas, em hipótese alguma, a culpa tem sido do Senhor. Nós é que temos sido negligentes, não temos observado as Tuas leis, Teus conselhos, Tuas orientações, e é por isso que nós viemos humildemente perante a Tua face, antes de mais nada, para pedir perdão de todo e qualquer pensamento, de toda e qualquer atitude que tivemos, que tenha entristecido o Teu Espírito Santo, para que o Senhor renove em nós, nesta noite, uma comunhão íntima contigo, e que eu possa voltar ao lar, levando em meu coração um coração ardendo no fogo do Espírito, e um amor mais profundo pela Tua palavra. Guia Teus filhos na oração nesta noite, guia o Teu povo na Tua palavra, que possamos acertar o alvo, confessando as nossas culpas e pedindo direção do Teu Espírito para tudo o que vamos fazer. Abençoe nossos amados que estão reunidos em muitos lugares, nos lares, igrejas, pastores que estão tendo reunião de oração no dia de hoje, famílias que estão com seus olhos fechados, sua fronte inclinada, em suas casas, nos acompanhando. Senhor, que nesses lares a presença do Senhor seja reconhecida, o Espírito do Senhor venha suprir as necessidades. Lembrando os que estão doentes, que o Senhor possa colocar a sua mão de cura. Lembrando os que estão em necessidades financeiras, que o Senhor possa abrir as janelas celestiais e abençoar e suprir a necessidade da mesa de cada santo, de cada filho e de cada filha, Pai. Pois nós cremos que ao vir à Tua casa, temos um rico privilégio de ter a oportunidade de nos inclinar perante o Senhor, para confessar o Senhor o nosso amor por Ti. Pai, e nesta noite é em Teu nome é que nós estamos agradecendo, é em Teu nome que nós estamos invocando, e é em Teu nome que nós queremos vencer cada desafio da vida e confiar inteiramente em cada promessa do Senhor. Em nome de Jesus, nós pedimos e agradecemos. Amém. Pode assentar, irmãos. Estava lendo um livro sobre o avivamento de Gales. Eu ganhei esse livro em formato para móvel, né? Para internet, do irmão Fabiano Pizeta, e eu estou lendo aos poucos um belo livro para os irmãos lerem, chamado O Avivamento de Gales, e como ele realmente começou. E ali conta a história dos homens que participaram e como eles permaneceram buscando a presença de Deus. E o principal, o líder desse avivamento, chama Evans Robert, ele esteve 14 anos chorando diante de Deus, buscando o Espírito Santo. 14 anos clamando a Deus, buscando por Ele, lutando para encontrá-lo, até que um dia, numa pequena reunião, uma moça, uma jovem, se levantou, quando a igreja estava ali em busca do Espírito. Aquela moça
se levantou e disse: o Senhor é maravilhoso, o nome do Senhor é maravilhoso, e começou a exaltar o nome do Senhor, e o Espírito Santo caiu naquela audiência. Irmão, disse que naquela época, você lembra de uma obreira dizendo que ele orava para que o Espírito Santo fechasse cada bar que pudesse haver no bairro, cada boate. Mas aqui isso aconteceu literalmente no avivamento de Gales, que os bares se transformaram em igrejas. As casas, não tinha casas que não se transformou num altar para adorar o Senhor em todo o país de Gales, em todo o país. Veja que foi um avivamento que se principiou com a descida do Espírito Santo lá há 100 e poucos anos atrás, quando Deus estava trazendo em curso o maior avivamento de todos os tempos, que é a restauração da arca, a trazida da arca completa para Jerusalém, que é o nosso coração, Deus trazendo a palavra para o grande avivamento. Então veja que nós temos em nossas mãos um grande trunfo, uma promessa de que isto é o que nós temos hoje, é muito mais promissor, é muito maior do que o que aconteceu há 100 anos atrás. Portanto, nós somos um pequeno povo, mas com uma grande promessa. Nós não somos muito em números, mas o que a Bíblia reservou para nós, ninguém em toda a história teve esse privilégio que nós estamos tendo aqui. Agora, quando nós estamos pensando aqui em oração, eu quero ler esse trecho aqui, vocês apenas me escutem, eu marquei aqui, irmãos, que olha a importância da intercessão e o valor que tem um cristão. Você sabia que algumas empresas, elas são prósperas porque um cristão trabalha nela? Você sabia que algumas empresas, se você sair, elas falem, porque Deus está tendo você ali dentro como um cristão para manter toda aquela empresa? Porque Deus pode manter um homem de pé para salvar um país inteiro. Deus pode manter um homem como Paulo dentro de um barco à deriva para salvar 200 e poucos presos. Por causa de um homem, Deus teve que salvar o barco, ou pelo menos as pessoas daquele barco. Então Deus muitas vezes tem um empregado cristão dentro de uma empresa. Os patrões, quem sabe, nunca imaginou. Somente naquele dia, quando você for a testemunha, no próprio Jesus dizer: olha, o que sustentou a sua empresa durante todos esses anos foi porque eu coloquei o meu servo ali para ser uma luz, e por causa dele eu tenho te abençoado. Por causa dele eu tenho ajudado a empresa inteira. Então veja, esse é o apreço que Deus tem por um de seus filhos, de às vezes manter uma empresa inteira movendo para que você tenha um salário. Por isso, quando você deixa de ser um dizimista, você já imaginou se Deus te deu essa empresa trabalhando, funcionando, e você negar esse Deus que lhe deu a condição de você fazer isso e ser uma testemunha dele lá? Então seja fiel, irmão, porque às vezes o resultado de tudo é sua presença ali. Você sabia que um eleito pode evitar um terremoto? Um eleito pode evitar, irmão, um tsunami? Ora, o próprio Abraão perguntou: Deus, se tiver 10 dentro de Sodoma, ou 50, o Senhor vai destruir? Isso não. Veja que Deus ia manter, irmão, uma Sodoma inteira. Deus ia aguentar, Deus ia suportar uma Sodoma inteira se tivesse 10 pessoas lá dentro. Eles, por amor desses 10, eu não vou destruir Sodoma. Você já imaginou o quanto você é valoroso para Deus? O quanto você significa para o Senhor? Você saber que Deus te amou tanto, que por causa de você Ele não destrói uma cidade. Você sabia que muitas vezes o teu bairro é guardado de tantas catástrofes porque você mora lá? Talvez você não tenha ideia da dimensão do que sua presença está fazendo naquele bairro ou naquela cidade. Você não tem dimensão do valor. Deus olhando. Lembra de Moisés?
Todo mundo no Egito, todo mundo é ocupado com as coisas do Egito, as guerras lá do faraó, mas Deus do céu estava olhando só um garoto que estava colocado dentro de um cestinho. Como que Deus pode fazer isso? É para mostrar o valor que você tem, o valor que você representa para Ele. E muitas vezes nós mesmos não valorizamos isso, nós não consideramos este valor. Quantos aviões já não caiu porque você estava dentro dele? Quantos carros não capotaram porque você estava dentro dele? Já imaginou? Porque se ele pôde livrar uma cidade inteira de homossexuais, não é? Porque Sodoma não é nada mais do que isso, vocês sabem disso aí. Ele podia livrar uma cidade inteira por causa de 10 pessoas, ele não livrará uma família por causa de um cristão ali? Ele não vai livrar um ônibus por causa de um cristão ali dentro? Faz, porque ele te valorizou, é porque ele te amou tanto, que ele preza pela sua vida, e ele guarda a sua vida, ele te protege. O valor que você deveria pensar do que você é, isto, e a força que você tem nas suas mãos. Não, enquanto eu estiver aqui, não vai acontecer nada, porque Deus está comigo. Aquela mulherzinha disse, meu filho, aquela senhora da mensagem conhece, quem sabe você não é leitor, não sabe, mas aquela velhinha que a tempestade estava se aproximando, e ela chamou o filhinho, o jovem, e disse, filho, vem aqui que nós vamos orar. Aqui tem alguém que sabe falar com o papai. E eu sei que essa tempestade, quando ela vier, ela mata, ela destrói. Mas vem aqui, muda de posição, saia de trás dessa cortina, venha, vamos ajoelhar aqui e vamos orar, porque o Papai Celestial é poderoso para nos guardar. Porque pode ser, disse, querido filho, que amanhã não esteja ninguém vivo. Mas eles oraram, ajoelhou, e aquela tempestade não acabou com eles. Porque o valor que você tem, quando você se ajoelha, quando você compreende quem você é, o valor que você tem, irmão, e você não dá preço a isso, sabendo que Deus parou tudo por causa de você. Se eu fosse citar agora aqui, esse testemunho de Deus parar o sol para salvar o seu povo que ia perecer, porque a noite ia chegar, ele parou o sol. Esse Deus que fez tudo isso por amor de você, onde está esse Deus nessa noite? Se nós não crermos que Ele está conosco aqui, então onde Ele está? E se Ele está conosco, por que não reconhecer quem somos nós? E a força que Ele trouxe para nós, para demonstrar que Ele pode mudar as coisas ao nosso favor, porque Ele nos amou acima de qualquer coisa, não é verdade? Essa é confiança, não é? Essa é confiança. E aqui nós encontramos um quadro disso, e nós já vamos orar. Nem vou ler a mensagem que eu tenho aqui, mas nós vamos orar. Mas isso é importante por causa da oração, irmão. Quero que vocês entendam o valor, o apreço que você tem. E Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a estátua de Baal que seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar a Israel. Não se apartou deles. Então Mesa, rei, na balança de Deus. Se você der um tiro também no filho de Deus, também vai estar lá na balança de Deus. Ele vai fazer questão de cada item, de cada coisinha na sua vida que você fez ou deixou de fazer. Então, se revoltou contra Jorão e ele ficou preocupado. E foi e enviou a Josafá, rei de Judá, dizendo: o rei dos Moabitas se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? Olha, por que você não enfrenta sozinho quando você está caído? O problema era dele. Ele tinha fracassado, não tinha cumprido o propósito. Para que convidar os amigos ou um crente
para livrar a pele dele do problema lá. Ele deveria ter assumido o compromisso. É assim que muitos querem fazer. Eles erram e querem levar os demais junto com eles também. Esse é o caso de Jorão, que estava nessa condição. Deus já tinha dito que ele estava indo pelos caminhos de seu pai, mas agora ele sabia onde tinha um crente, onde tem alguém que ora. Ora por mim, irmão. Ô pastor, intercede por mim. Às vezes é infiel, não é temente a Deus, não quer obedecer, não quer servir a Deus, não quer vir para a igreja, não quer se dobrar diante de Deus. Ore por mim. Jorão era assim. Quando a batata ardeu, quando a coisa apertou para o lado dele, ele lembrou que tinha um crente em algum lugar chamado Josafá. Mas o Josafá deveria ser mais esperto. O crente deveria ser mais esperto, mais prudente também. Não é entrar em qualquer enrascada, em qualquer lugar, porque ele é crente. O crente deveria ser mais prudente nas coisas que faz. E esse camarada, quando entrou em problema, ele lembrou que havia um crente, o rei de Judá. Quem? Era Josafá. E ele era um crente. E nessas horas se lembra do crente, se lembra de buscar ajuda para o crente, não é? Você quer ver, irmão? É só um pedinte descobrir que você é pastor ou que você é um crente, ele dá a volta, vai bater na tua casa de novo e pedir. Não, ele é crente, ele vai dar alguma coisa para nós. Ele vai. Pode, é verdade ou não é? É só descobrir que você é um crente, é um cristão. Você não vai ver ele na sua porta pela última vez. É a coisa arder, ele está lá de novo pedindo para comprar um botijão de gás, faltou dinheiro para pagar a passagem, faltou não sei mais o quê. Hoje mesmo já apareceu um na minha casa nessas condições. Não é? E assim, é só a coisa apertar. Só que o crente também, Josafá, deveria ter sido um pouquinho prudente. Foi lá e falou: escuta, você pode me ajudar? Eu quero mostrar, vai fazer negócio errado com o incrédulo, viu? Faça, para você ver o que vai acontecer com você. Se une com eles. Não separa, como Deus falou para Abraão, separa deles. Então não separe para você ver o que vai acontecer e vem orar depois, vem pedir socorro para os crentes depois. Tá? Já que você mesmo semeou, já que você mesmo foi fazer o que você não deveria fazer, agora vem pedir oração para o diabo sair da sua vida. Foi você que foi buscar ele lá fora. Foi você que se encontrou com ele. Lembrando que o diabo não poderia fazer nada com você, se você não sair de Deus e ir atrás dele. Sabe por que o diabo não pode fazer nada com você? Porque para ele fazer com você, ele teria que tornar um crente, ele teria que se batizar. Se não for o diabo que te pegou, não. Disse, deixa-me pôr ao lado do diabo agora, pelo menos uma vez. Não foi o diabo que te pegou, não, foi você que pegou o diabo lá fora. Você que foi atrás dele lá fora. Não é verdade? Irmã? É verdade. Foi lá fora. Então, o que acontece? É nessas horas que nós vemos a nossa prudência. Mas o irmão é tão bonzinho. Bonzinho? Será que é bonzinho? Mas que espírito está lá de trás para te enrolar depois nos negócios? Então, ele disse assim, o rei dos Moabitas se revoltou contra mim, irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele, subirei. Nem orou. Josafá nem orou. Subirei. Sim, claro, subirei. E eu serei como tu, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Veja, um líder levando o povo dele a se unir com um incrédulo, tá? A se unir com um incrédulo, levando todo o povo dele à morte. Isso era a liderança de um homem crente chamado Josafá. Quantos Josafá tem hoje na terra? Quantos Josafá tem hoje na terra? Dessa maneira. Mas nós não somos o tipo de Josafá, não. Quando Josafá estava na terra no tempo de Acabe, tinha o Micaías, o profeta. Esse é o nosso tipo. Eu irei. Não precisa nem orar, você é um povo bom, simplesmente vai dar tudo certo. O teu povo será o meu povo será o teu povo, e tudo bem. E ele disse, por que caminho subiremos? Então disse ele, pelo caminho do deserto de Edom. E partiu o rei de Israel, e o rei de Judá, e o rei de Edom. E basta lembrar aqui, irmão, que esse crente, chamado Josafá, vamos dizer que ele era um crente,
esqueceu que lá na terra dele tinha um profeta chamado Eliseu. Ele nem sequer parou para pensar, eu tenho um homem de Deus que eu possa. Deus não passa por cima de sua palavra não, viu, irmão? Deus não vai passar por cima de sua palavra. Ele deveria ter pensado que havia um homem de Deus que poderia constar. Mas ele perguntou para o rei, para onde vamos? Nós vamos por tal caminho, caminho de Edom. Tudo bem. E andaram rodeando com uma marcha de 7 dias. E o exército e o gado que os seguia não tinha água. É assim que você vai se unir com o incrédulo. Você tem que voltar depois, que vai acabar a água, vai acabar a comida, vai acabar... Vai, pode ir. Mas você vai ter que encontrar uma fonte depois. Você vai ter que voltar e encontrar uma fonte em algum lugar. Você deixou ela, mas um dia você vai precisar dela. 7 dias sem água, o gado morrendo, porque esse crente se uniu com o incrédulo. Para fazer o quê? Um negócio. Se una com o incrédulo, faça negócio com eles. Entrega sua alma com a dele para você ver o que vai acontecer. Eles foram, faltou água, não tinha água. Então disse o rei de Israel, que o Senhor chamou a esses 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. Agora que a batata ardeu, a coisa pegou, não tem água, povo perecendo, olha, homens, mulheres, o país inteiro. Aí ele percebeu que ele estava numa enrascada. Aí o Senhor é culpado? O Senhor nos entregou. Não, isso é propósito de Deus, eu tenho que passar por isso mesmo. Propósito de Deus, coisa nenhuma. É propósito do diabo derrubar a sua vida. Veja, Deus nos entregou na mão desse camarada. Que Deus? Você nem perguntou para ele se você podia ir? Você nem orou para ele? Não deu certo. Deus, é vontade de Deus que não desse certo mesmo, aconteceu tal coisa. Mentira. Vai buscar a direção de Deus, confia nele, porque ele prometeu que ele vai guiar os teus passos. Nós precisamos confiar. Buscou, confia nele. Então agora não vem colocar a culpa em Deus não, viu? O Senhor nos entregou. Se for o Senhor, graças a Deus, é a vontade do Senhor. Nada disso. Ele não consultou. E disse Josafá, não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Vai buscar profeta na terra do diabo? O profeta não estava lá no meio deles, não. O profeta estava lá na terra de Judá, mas não na terra de Israel. Havia um profeta lá. Há um Eliseu agora, mas não lá. Há um Eliseu separado agora. Eles estão deixando o Eliseu na sua própria terra, na mensagem, e procurando conselho com os ímpios lá fora. Não tem agora um profeta para consultar? Por que você não consultou antes? Por que você não veio procurar conselho antes que acontecesse aquilo? Agora que aconteceu, aí você quer consultar um profeta. Tá? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse, aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Conhecia, é um homem de Deus. Só que, por que conhecia o homem de Deus e não foi lá conversar com ele, pedir orientação para ele? Só sabia que era um homem de Deus, mas só vem quando a coisa pega, quando o diabo pega, aí corre. Vai dançar, né? Vai na danceteria, a irmã Nelly vai lá, cai nos braços do bailarino, o morcego, o diabo, pega ela, aí ela sai desesperadamente como louca, gritando pela rua. Me acode, socorro, estou perdida. Ainda que tinha um pastor chamado William Branham, um coração de Deus nele, que pôs as mãos sobre ela e tirou o morcego que estava na vida dela. Mas quem é que procurou? Por que ela não foi lá consultar antes? Olha o que o diabo faz. Entende? Olha o que o diabo faz. Mas veja, ela que saiu para ir lá. Não foi o diabo que pegou ela nos braços lá na rua. Não, eu estava indo para o trabalho, o diabo me pegou nos braços, me enganou. Não. Ela parou para ouvir, ela entrou lá. Ela queria, aquela coisa atraiu ela. Eu estava passando de uma lotérica, estou precisando de dinheiro, vou fazer uma pezinha aqui. Não foi a lotérica que foi na sua casa, não. Foi você que saiu da presença de Deus, você foi lá arriscar a tua sortinha lá, incrédulo. Você deu lugar para o diabo. Nós não precisamos de sorte, não, nós precisamos de Cristo. Ele não prometeu.
Na oração de Jesus, ele não disse: Senhor, dá-nos um carro para cada dia. Senhor, nos dê uma casa para nós morar de cada dia. Ele disse: não, dá-nos o pão de cada dia. E eu pergunto, qual é o crente aqui que Deus não cumpriu essa palavra na sua vida? Cumpriu ou não cumpriu? Ele cumpriu essa palavra na nossa vida. Então nós precisamos saber como se aproximar de Deus e com quem nós estamos, com quem nós fizemos aliança. Agora conhecemos Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Eles conheciam Elias e conheciam Eliseu. E disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram a ele. 3 reis. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Em outras palavras, por que você vem agora buscar? Se vira. Você não fez esse angu? Vai comprar, vai comer ele agora. Ah, não, o pastor é muito bravo, o pastor é duro. Se eu for lá conversar com ele, ele vai me dar uma dura. É melhor a dura do pastor carnal hoje aqui, que vive em carne e osso, do que quando chegar no trono branco lá, não ter ninguém para interceder por você. Pensa que Deus brinca com as coisas? Eliseu disse na cara: o que eu tenho a ver com você? Em outras palavras, você é um incrédulo. Você nunca procurou, você nunca quis saber da coisa correta, você tomou sua própria posição. Ah, mas Eliseu é muito cruel, é muito duro, o pastor é muito duro. O Monévio disse de Mombrana: ele era um pequeno homem. Ele era um homem manso. Mensagem de restauração da árvore noiva, ele disse que ele era um homem manso, um homem equilibrado, um homem, mas não contra o pecado. Esse contra o pecado, ele era um gigante. Ninguém poderia se parar com ele contra o pecado. Então, manso, mas quando você trata assim, mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Em outras palavras, vai procurar socorro lá onde você acha que tem. Por que se envolver com isso? Por quê? Vai lá e procura, não tem te ajudado? Vai nos profetas de Baal, vai nos profetas de Jezabel. Foi o que ele disse. Ele podia sentir: olha, 3 reis me visitando na minha casa. Glória a Deus, eu sou um homem importante. Graças a Deus, me ligou pedindo opinião, eu sou um homem importante. O homem de Deus, irmão, não se deixa levar pela aparência do homem. Ele poderia se tornar orgulhoso. Esses reis me procurando, 3, rei de Judá, rei de Israel, rei de Edom, esses homens, olha, eram os homens que tinham dinheiro. Mas quando ele olhou, ele disse: não tenho compromisso com vocês. Vai buscar o profeta de seus pais. E assim, irmão, muitas vezes nós queremos ajudar as pessoas, mas não somos nós, tem que procurar os profetas deles para ajudar. Foi o que Eliseu falou. Vai procurar. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor chamou a esses 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. Sabia que estava em maus lençóis, também disse igual a Josafá: não, é que nós não temos outra alternativa, ou você nos ajuda ou nós estamos perdidos. Se humilha. Você errou? Volta atrás. Se humilha. Não vem no altar com arrogância, não. Se humilha. Se entregue para o Senhor. Diga: Senhor, é verdade. Né? É verdade, eu preciso de misericórdia. Mesmo que o profeta abriu a boca contra aquele camarada, e eu não creio que ele falou mansinho, não, viu, irmão? Não é? Reis, né? Mas fala o seguinte: ele chegou e abriu, foi a boca mesmo. Vai lá no profeta da tua mãe, do teu pai. Mas ele, como ele precisava, não, mas é o seguinte: olha o problema que nós estamos aqui, nossa família, nosso povo, pode fazer alguma coisinha? E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou. Amém. Aonde é que Eliseu estava? Na presença do Senhor dos exércitos. Quem era o comandante em chefe ali? Aonde estava o comando geral do exército celestial naquele dia? Aonde estava o general que podia acabar uma guerra, que podia vencer uma guerra, que podia dizer sim ou não? Aonde estava? Ele próprio disse:
E disse Eliseu: viva o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou. Você está na presença de Deus? Então você pode resolver o problema. Porque Eliseu disse: eu estou na presença do Senhor, eu estou na presença do Senhor. Ele sabia que ele tinha poder. Ele sabia que o poder estava nele. Que se eu não respeitasse a presença de Josafá, olha aí, o que um crente, mais ou menos aí, porque ele não é o tipo do eleito não, viu? Josafá não. Ele não é o tipo do eleito. Um crente mais ou menos, mas Eliseu disse: olha, se não fosse por esse crente aí, ó, Josafá, que fez esta coisa, essa aliança que não deveria, sabe o que iria acontecer? Rei de Judá não olharia para ti, nem te veria. Sabe por que eu ainda estou te ouvindo? Por causa de Josafá. Sabe por que eu aguento algumas coisas de vocês aqui? Porque é parente de vocês. Que é isso que Eliseu disse. Disse: olha, eu estou fazendo isso ainda por causa de você, Josafá. Por respeito a você. Porque se não fosse por respeito a você, eu nem olharia para esse camarada. Rejeitou a Deus, rejeitou tudo, eu nem olharia. Mas por respeito. É por isso que um pastor, muitas vezes, compra briga, irmão, por causa de você. Porque é teu pai, é tua mãe, é teu filho, é tua nora, é teu genro. E às vezes compra uma briga por causa de você, que está na igreja lutando para fazer aquilo que é correto. Essa é a posição de Eliseu. Se não fosse isso, não olharia. Aí, depois você vê o resultado, eu não vou ler porque nosso tempo acabou. Mas você vai ver o resultado, por causa de Josafá. Ele livrou um incrédulo chamado Jorão, né? E o rei de Edom. Livrou 2 incrédulos, porque estava junto com o crente. Por isso que eu disse: Deus muitas vezes poupa um ônibus inteiro, um avião inteiro, uma empresa inteira, um bairro inteiro, uma cidade inteira, por causa de você. Porque você é que faz a diferença. E ele não era um crente genuíno, como deveria ser. Mas mesmo sendo um crente daquelas condições, Deus disse: por causa de você, eu vou trazer a resposta e a vitória que você precisa. Então lembre, irmão, você tem nas suas mãos o poder para resolver os problemas. E é com isso que nós vamos orar nesta noite, amém? Espero que isso possa lhes ajudar, que você saiba com quem anda. Não vamos pôr o homem de Deus em dificuldade, sem necessidade. Separa. Imaginou se Josafá tivesse sido consultar diretamente a Eliseu lá na sua terra, sua pátria, seu povo, um profeta dele ali ao lado dele, teria evitado esse companheirismo errado, evitado essa caminhada errada e esse medo. Acho que eles não passaram medo? Eles só foram em Eliseu porque a vida deles estava na mão do inimigo. Era milhares contra eles, eles não tinham chance nenhuma. Mas quem tem um profeta tem vitória. Quem tem um Deus que nós temos vitória. Por isso, confia, faça a tua parte, confia no Senhor, busca o Senhor, porque Ele está aqui nessa noite. Não faça nada sem a direção correta. Vamos orar? Que Deus vos abençoe. Eu li 2 Reis, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 14. Que Deus te abençoe em sua oração nessa noite. Todos virados para o altar.